Saúdo a amada igreja com a paz de Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo, primeiro até o 12º versículo. Eclesiastes, capítulo 6, versículos do 1 ao 12. Eclesiastes 6, do 1 ao 12, que diz: Há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2.000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Até aqui, irmãos, que lemos a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque Tu não rejeita a oração e tampouco aparta de nós a Tua graça. A graça é esta, ó Deus, que nos faz ouvir a Tua voz através da leitura da Tua palavra. Graça é esta, ó Deus, que nos conduz para entender o que Tu queres, qual a Tua mensagem para cada um de nós nesta noite. Que, ó Deus, a Tua palavra atinja as nossas necessidades e que a Tua palavra, ó Deus, possa causar em nós transformação de vidas. Que não possamos sair daqui simplesmente como ouvintes, mas também e principalmente praticantes das Tuas verdades. Ajuda-nos, portanto, carecemos de Ti. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Abençoa nesse momento, ó Deus. Fala poderosamente em nossos corações. Que o Teu servo seja tão somente um transmissor, um mensageiro da tua vontade, da Tua palavra. Abençoa-nos, portanto. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, Eclesiastes, ele começa lá no capítulo 1, no versículo 2, dizendo: vaidade e vaidades, tudo é vaidade. Esse termo vaidade está enfatizando a transitoriedade das coisas debaixo do sol. Ou seja, aqui, meus irmãos, nada é permanente, nada é duradouro. Não esqueçamos que a palavra vaidade, no original, era difícil de você traduzir numa primeira vista, porque ela tem vários significados, mas todos eles significados são próximos. Vaidade é aquilo que é um sopro,
que ora está, ora não está. É como uma névoa que o vento leva. É como algo que é inútil, é algo que se esvai com muita facilidade. Isso é o sentido de vaidade. Em geral, os textos de Eclesiastes, eles são difíceis de interpretar, porque todo escrito de sabedoria, eles nos desafiam as nossas mentes a refletir sempre de forma mais profunda. Isso porque o pregador, que é como se intitula Salomão aqui nesse livro, ele nunca dá a informação de graça. Ele sempre exige de nós o exame mais apurado. Embora saibamos que o mundo seja difícil de você entender mesmo, só que o livro ele faz diversas perguntas, mas nós não temos, muitas vezes, não temos as respostas a essas perguntas. Muitas vezes nós mesmos não compreendemos as coisas direito, como acontece aqui debaixo do sol. Por isso que o livro de Eclesiastes, ele reflete profundamente sobre qual é o propósito da vida, incluindo as alegrias, mesmo as alegrias sendo passageiras, inclui alegrias, mas também inclui diversas incertezas da vida debaixo do sol. Estamos já no capítulo 6. Eu tenho pregado em sequência nesse livro, e vimos que Salomão já falou sobre vários assuntos. Já falou sobre sabedoria, sobre conhecimento, já falou sobre prazeres, incluindo mulheres, incluindo vinho, incluindo grandes obras, falou sobre trabalho, sobre dinheiro, e falou também sobre morte também. Salomão enfatizou também no livro a injustiça e a opressão que ocorre aqui nesse mundo caído. O resumo de tudo que ele falou é que, longe de Deus, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Na última pregação, que foi Eclesiastes 5, dos versículos 8 até o 20, vimos que as riquezas podem ser vaidade também. Só que o pregador, ele deixa claro que a riqueza não é má por si só, porque a raiz do problema não está na riqueza, mas está em nós. Quando a nosso coração, nossa atitude do coração usa do dinheiro somente como um ídolo, como algo que nos desvia dos propósitos divinos. Mas quando conhecemos o Deus da alegria, que tudo vem dele, o dinheiro pode sim se tornar uma grande bênção. Então, Salomão vai nos mostrar que a vida debaixo do sol ela é incerta mesmo, ela é insatisfatória mesmo. E ele vai listar diversos desapontamentos e propor algumas perguntas. A maioria das perguntas que Salomão faz são inquietantes, elas são difíceis de nós até mesmo entender, até mesmo aceitar. Mas Salomão, quando ele faz essas perguntas, eu creio que muitas vezes nós queremos fazer essas mesmas perguntas, porque são dúvidas que nós temos. Mas Salomão ele fez essas perguntas, escreveu no livro, e ele fez essas perguntas, meus irmãos, com o objetivo de nos convidar a nós mesmos refletirmos sobre essas perguntas. Por isso é que, embora Eclesiastes seja repleto de frases sombrias, frases tristes, mas ele nos exorta a encontrar alegria nas nossas atividades diárias e a desfrutar das bênçãos que Deus concede, e isso todos os dias. Salomão recomenda comer e beber com o fruto do nosso trabalho, mas que tudo isso vem da mão de Deus. É reconhecer que todas as bênçãos vêm todas da mão de Deus. Só que, meus irmãos, não devemos nos enganar. Não devemos achar que porque estamos comendo, bebendo, nos alegrando, que isso é tudo, a alegria está nisso. Não. Aqui mesmo nós somos só passageiros. O nosso lar não é aqui. Nosso lar não é debaixo do sol. Mas, pelo contrário, o nosso lar é acima do sol. Portanto, meus irmãos, o título dessa pregação é: a vida debaixo do sol é só uma sombra.
dividi essa pregação em 3 partes. A primeira parte tem a ver com prosperidade, que pode não ser uma bênção, baseado nos versículos 1 até o 6º. Segunda parte, diz que o nosso apetite é insaciável, baseado nos versículos 7 a 9. E, por último, a mesma e velha história de sempre, baseada nos versículos 10 até o 12. E, por último, 2 breves aplicações para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a prosperidade pode não ser uma bênção, baseado no versículo de 1 a 6. O versículo 1 e o 2 diz o seguinte: há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens. O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Então, meus irmãos, Salomão viu debaixo do sol uma grande tragédia. Quando ele diz há um mal, quer dizer uma grande tragédia que pesa sobre a humanidade. E qual seria essa grande tragédia? Que Deus concede a alguns muita riqueza, não só riqueza, honra, fama, notoriedade e tudo o mais que esse homem deseja. Entretanto, Deus não lhe concede, não lhe dá a oportunidade de usufruir dessas coisas todas. Eles morrem e uma outra pessoa acaba usufruindo disso tudo, toda essa riqueza, toda essa fama. É como se estivesse falando de um rico que não usufrui da sua riqueza. É como se você tivesse um carro, mas que você não tivesse gasolina para andar com esse carro. Muitas vezes, meu irmão, Deus dá bênçãos materiais, mas não dá o direito ou a bênção de poder usufruir de todas essas bênçãos. Pode até, muitas vezes, pessoas podem até ter muito dinheiro, pode até ir para bons restaurantes, grandes restaurantes, mas se você não tiver as papilas gustativas na sua língua, você não vai poder aproveitar aquilo que você pode comprar, mas que não pode usufruir. E no final do verso 2 diz que tudo isso é vaidade, é inútil, é como um vento, como um sopro, que não é perene, mas é totalmente transitório. E é uma amarga aflição vinda da parte de Deus. Esse homem citado aqui, meus irmãos, nesse versículo, no versículo 1 e 2, esse homem é bem diferente do homem que foi citado no capítulo anterior, no versículo 19, no 5:19, que diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, esse homem citado aqui no versículo 2 é diferente do 5:19, porque aqui esse homem, no versículo 1 e 2, ele é um rico, mas sem ter a satisfação, porque ele não usufrui do que tem. Por algum motivo, Deus deu várias riquezas para esse homem, mas não deu a capacidade de aproveitar os bens. Nada lhe falta. Ele tem tudo o que ele quer. Tudo o que deseja o coração desse homem, ele tem. Mas ele não aproveita nada do que ele tem. E é por isso que o verso 2 diz: isto é uma grave aflição. Por que isso ocorre, irmãos? É porque
de um lado a bênção, de um lado a dádiva de Deus, e o poder de usufruir dessas bênçãos, dessas dádivas, são vendidas separadamente. Uma coisa é você ter a bênção, a outra coisa é você ter a capacidade de aproveitar dessa bênção. São duas coisas que são dadas separadamente. E nós aprendemos com Salomão que as riquezas nunca trazem a felicidade duradoura. Em geral, mesmo, a busca de encontrar o sentido da vida ou a felicidade nas coisas da terra, nas riquezas, por exemplo, é frustrante. Mesmo que você tenha conseguido tudo o que você quer. Lembrando que o escritor desse livro, Salomão, o homem mais rico da face da terra. Quem está falando é uma pessoa que tem conhecimento de causa. Ele tinha muitos recursos, muito dinheiro, e ele não se satisfez com a quantidade de dinheiro que ele tinha. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a alegria verdadeira é um dom de Deus. Esse dom de Deus é muito melhor do que muitas riquezas e muitos bens. E mais, todos os acontecimentos das nossas vidas são governados por um plano magnífico de Deus. Deus pode até dar muitas riquezas e bens, mas pode não dar a graça de aproveitá-las. Um homem nessas condições tem tudo, mas no fundo não tem nada. O versículo 3 nos diz o seguinte: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. A pergunta que salta aos olhos aqui nessa passagem é: como medimos se uma pessoa ela é verdadeiramente abençoada? Será que ter fama, ter riquezas, ter poder, ser uma celebridade, será que tudo isso é suficiente? Será que é assim que eu meço o nível de bênção de uma pessoa? Às vezes eu fico me perguntando, será que essa forma de medir se a pessoa é verdadeiramente abençoada, ela não é muito simplória? Irmãos, a sociedade hebraica ela usava 3 métricas para medir o sucesso de um homem. Primeiro, riquezas, vimos no versículo 2. Muitos filhos, vimos aqui no versículo 3. E vida longa, vimos aqui no versículo 3. E vamos ver também no versículo 6. Mas, de acordo com Salomão, mesmo tendo essas 3 coisas, né, riquezas, muitos filhos e vida longa, isso não é suficiente para indicar se a pessoa é feliz. Porque, mesmo tendo prosperidade, há limites. E esses limites não são estabelecidos por nós, são estabelecidos pelo próprio Deus. Ou seja, a nossa balança de medir bênção não é a mais adequada para medir bênçãos. Mas quem deve medir se a pessoa é realmente abençoada não somos nós, mas sim o próprio Deus. Quando ele diz assim, versículo 3, né? E se a sua alma não se fartar do bem, é equivalente a dizer que o homem não encontra satisfação alguma na vida, nessa vida aqui debaixo do sol. Aqui é bem parecido com o versículo 2, quando compara, a pessoa tem riquezas, mas não tem a graça de poder aproveitar dessa riqueza. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. E essa dádiva, ou melhor, ou também dizendo satisfação, só pode ser apreciada se Deus der a capacidade para isso. A razão, como eu falei, é que Deus separou o bem, a bênção, do desfrute da bênção. Por isso eu repito a pergunta: como medimos se uma pessoa é abençoada ou não? Irmãos, nós não somos capazes de saber se alguém de fato é feliz somente analisando o exterior. Porque os nossos medidores não servem. Nossa balança não serve. Muitas vezes nós mesmos somos incapazes de aproveitar o que nós temos. Muitas vezes nós tiramos férias, mas nós não descansamos.
Aliás, nós temos férias toda semana, em um dia de 7, que é o dia do descanso. É um dia que nós reservamos para cultuar a Deus e também para exercer misericórdia. Mas nós, muitas vezes, nós insistimos em não usufruir desse dia de descanso. O versículo de 4 a 6 diz assim: pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse duas vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Irmãos, no versos 3, voltando um pouquinho do verso 3 até o verso 6, Salomão está utilizando aqui uma figura de linguagem que é conhecida como hipérbole, ou, deixando mais claro, é a questão do exagero. Então, o que ele está fazendo aqui é exagerando, usando a figura de linguagem do exagero para explicar que a prosperidade de si mesmo, ela é insatisfatória. A hipérbole é que, se o homem não tiver a capacidade de encontrar satisfação na vida, teria sido melhor que houvesse nascido morto ou tivesse abortado, ele fosse um aborto, né? Obviamente que aqui, irmãos, não é uma defesa do aborto, longe disso. Algumas pessoas até podem utilizar isso como uma defesa para o aborto. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é exagerar para passar uma mensagem. A ideia é que alguém que nem nasceu é mais feliz do que alguém que não consegue se satisfazer com as bênçãos que Deus dá aqui na vida embaixo do sol. Uma pessoa rica, com muitos filhos, e que tenha vida longa, mas que não consegue se deleitar em todas essas bênçãos, melhor seria ter morrido ao nascer do que viver morrendo a vida inteira. Ou seja, meu irmão, se você não consegue aproveitar, aí sim, tudo é inútil, tudo é névoa, tudo é um sopro, tudo é vaidade. O homem, esse homem não estava satisfeito, provavelmente porque ele não tinha Deus no seu coração, não tinha Deus na sua vida. Por isso é que a alma desse homem estava insatisfeita. É por isso que estava faltando algo na vida espiritual dessa pessoa. É por isso que é como se tivesse um buraco no coração dessa pessoa. E só quem consegue preencher esse buraco é Deus. Se a vida não tem possibilidade real de encher esse vazio do coração, se a vida toda será gasta olhando para as coisas que perdemos, se a vida toda vai ser correr atrás do vento, se meu tempo será sempre de insatisfação e arrependimento pelas coisas que ficaram, o pregador pergunta se talvez não seria melhor nem ter nascido. Quando ele diz, não vão todos para o mesmo lugar, aqui há um igualador, porque a morte é o grande igualador de todas as pessoas. Não importa se você viveu 1 ano, ou até mesmo, como falado aqui, esse exagero, 2000 anos. Não importa. Todos nós morreremos em algum dia. Todos vão morrer. Então a morte é o grande igualador de todas as pessoas. Mas a pergunta que ele faz é, se todos morreremos, qual é a vantagem de continuar a viver se a vida é tão desagradável? Qual é a vantagem? Não esqueçamos, ele faz as perguntas não para nós entrarmos em depressão. Ele faz as perguntas para forçarmos a nossa reflexão. Em segundo lugar, meus irmãos, essa pregação tem a ver com o nosso apetite é insaciável, baseado no versículo de 7 a 9. Dos versos 1 a 2, ele falou de um homem que tinha tudo, mas que não aproveitava. Ou seja, tinha tudo, mas não tinha nada. Nos versos de 3 a 6, ele usou uma comparação para argumentar que se nós não gozamos da vida, não aproveitamos a vida, será que não seria melhor nascer morto
por que vai aproveitar, né? Agora, nos versos de 7 a 9, ele pergunta se algum dia vamos estar satisfeitos. E a passagem, verso 7 e 9, diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois, que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Quando ele diz assim, meu irmão, todo o trabalho do homem é para a sua boca, significa que nós trabalhamos para comer e comemos para trabalhar. Percebo que existe aqui um ciclo. Apesar de eu saber que o mandato cultural que fala sobre que o trabalho é uma ordem de Deus, e essa ordem foi dada antes da queda. Então, o trabalho, ele é uma ordem de Deus. Nós adoramos a Deus no nosso trabalho, mas hoje nós trabalhamos porque precisamos ganhar o pão nosso de cada dia. Só que o verso 7 diz que o apetite do homem nunca é satisfeito completamente. O estômago do homem sempre é insaciável. Não é suficiente lembrar do quão maravilhoso foi o almoço. Nós vamos sentir fome de novo. E esquecemos quão maravilhoso foi aquele almoço. Como foi maravilhosa o almoço, o jantar, ou qualquer tipo de comida. Porque nós sempre teremos fome e vamos precisar cada vez mais comida. Essa passagem aqui do versículo 7 está corroborada pela passagem que está em Provérbios 16, 26, que diz: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Repetindo, é a fome do trabalhador que o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Provavelmente nós concordaremos que melhor é ser sábio do que ser tolo. Melhor é ser sábio do que ser tolo. Talvez vamos concordar que também é melhor ser rico do que ser pobre. Entretanto, o verso 8 diz que nenhum ser mortal, seja tolo ou seja sábio, seja pobre ou seja rico, vai poder satisfazer os anseios da sua alma por conta própria. Repetindo, nenhum ser mortal, seja tolo, seja sábio, seja rico ou seja pobre, pode satisfazer os anseios da sua alma por conta própria. Por que isso? Porque a satisfação da nossa alma não está em nada que seja terreno. A satisfação da nossa alma não está em nada que seja debaixo do sol. Nada daquilo que tentamos pode de fato encher o nosso coração. Nem comida, nem bebida, nem jogos, nem filmes, nem risadas, nem churrasco, nem viagens, tampouco os amigos, nem música, nem vinho, nem mesmo qualquer combinação dessas coisas pode nos encher o nosso coração. Como eu falei, o único que pode preencher o nosso coração é Deus. Como o apetite do homem não tem limites, mesmo que ele atinja todo o sucesso, o apetite não tem fim. Pensem o que vocês desejariam para dizer: hoje eu sou uma pessoa de sucesso, não preciso de mais nada. Sempre vai faltar alguma coisa, porque o nosso apetite é insaciável.
Isso só vem a denotar o vazio que tem nos nossos corações. O vazio que tem nos corações. Que só Deus pode satisfazer a nossa alma. E é importante nós lembrarmos disso. Toda vez que nós estivermos frustrados por alguma coisa, alguma situação da nossa vida, lembremos, só Deus pode preencher o vazio que tem em nossa alma. O verso 9 diz: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Ou seja, melhor satisfazer-se com o que você tem do que viver cobiçando o que você não tem. Melhor é a vista dos olhos, aponta para algo presente, algo que você alcance e que possa desfrutar. Então, melhor é ter aquilo que você pode desfrutar hoje. Já o andar ocioso da cobiça significa cobiçar sonhos, desejos e anseios. O que Salomão está querendo dizer, meu irmão, é que é melhor nos contentarmos com o que temos hoje do que cobiçar aquilo que nós não possuímos. Muito melhor é você aproveitar o pouco que você tem do que ambicionar o muito e não alcançar nada. Porque mesmo que você alcance a bênção, Deus pode não te dar a outra parte, o usufruto dessa bênção. Por causa dessa insaciedade, é que o homem pode deixar de alegrar-se com as coisas que ele já possui, que Deus já deu. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. A felicidade não é uma questão de ter ou não ter as coisas. A felicidade é muito mais do que isso. A ideia nunca é abdicar das coisas boas da vida, mas fazer como está lá em Eclesiastes 2, do 24 ao 25, que diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, meus irmãos, é muito importante nós aprendermos que não é uma questão de ter ou não ter. A questão é aproveitar aquilo que você já tem, porque tudo o que nós temos vem da mão de Deus. É usufruir das coisas boas da vida, sim, mas, muito importante também, não é achar que porque você está usufruindo das coisas que Deus te deu, que isso é tudo. Porque a felicidade não se reduz somente às coisas que você tem. A ideia é viver o aqui e agora? Sim. É viver as coisas boas da vida? Sim, claro. É se alegrar no seu trabalho? Claro. É se alegrar com a sua família, com seus amigos, com viagens, com diversões? Claro que sim. Mas sabendo que todas essas alegrias vêm da mão de Deus. Então, por isso que Salomão nos exorta a desfrutar daquilo que temos, porque devemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos no momento. E é melhor do que você ficar desejando algo que é imaginário, muitas vezes até mesmo impraticável. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deva buscar melhorar a sua vida. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tudo o que nós temos é dom de Deus. E devemos nos alegrar com tudo aquilo que nós temos, porque tudo vem de Deus. Em terceiro e último lugar, a mesma velha e boa história, baseada no versículo de 10 a 12, que diz: a tudo quanto há de vir,
já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com o que é mais forte que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Irmãos, tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Está aqui no versículo 10. Não há nada de novo debaixo do sol. E interessante que essa passagem, ela está bem parecida com o capítulo 1, versículo 4, que diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos, e assim por diante. Então aqui uma espécie de repetição do que havia sido falado antes. O fato é que tudo mesmo já foi nomeado. Tudo já tem seu nome, tudo já foi categorizado. Além do mais, muito importante, todos os homens estão debaixo das mãos de Deus. Ninguém consegue alterar essa condição. Nós somos completamente dependentes de Deus, da graça e da providência de Deus. E ninguém consegue alterar isso. Nada nesse mundo físico, a parte de Deus, tem poder de saciar a alma do homem. O mundo não é aleatório, como alguns dizem. O mundo não é descontrolado. O mundo está sob o governo de Deus. Deus está no controle do futuro, assim como está no governo do presente e no governo do passado. Por isso é que a vida debaixo do sol ela é curta. É como uma sombra, está lá no verso 12, e passa para todos. Por isso que o verso 10 diz que não há necessidade do homem se indispor com alguém que seja mais forte do que ele. E esse alguém mais forte, quem é? Esse alguém mais forte é o próprio Deus. Os homens têm braços curtos, têm braços limitados, mas os braços de Deus são mais fortes. Por mais que o homem queira lutar para mudar os decretos de Deus, isto é inútil, porque Deus é muito maior do que o homem. Lembrei que Jacó lutou com Deus. E o que aconteceu com Jacó? Saiu manco. Jó também contendeu com Deus. E o que aconteceu com ele? Saiu abismado quando ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Meus irmãos, não importa o quanto achamos que nós temos poder, nós somos fracos, somos incapazes de mudar até mesmo nossas próprias vidas. Muitas vezes nós queremos mudar a maneira como Deus faz as coisas. Achamos que nós sabemos mais que a vida do que o próprio Deus. Pensamos, muitas vezes, nós conhecemos mais da criação do que o próprio Criador. O versículo 11, que diz: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Nessa versão, na Almeida Revista Atualizada, o tradutor usou há muitas coisas, mas no original essa palavra, que é dabar, ela também pode significar discurso, palavras, negócios também. Pode significar coisas, obviamente, mas também tem esse outro sentido de palavras também. Tanto é que a Nova VI traduziu como: quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Então, meus irmãos, verso que, no fundo, independente da tradução, o que o verso quer dizer, efetivamente, que não tem como escapar das limitações da vida impostas pelo próprio Deus. A condição humana, ela é a mesma desde Adão e Eva. Qualquer tentativa humana de mudar o mundo debaixo do sol
é vaidade e correr atrás do vento. Mas a pergunta que está no versículo 12, ela é inquietante, porque pergunta assim: quem tem a capacidade de dizer o que é realmente importante e satisfaz a alma sedenta dos homens? Qual é a resposta para isso? Quem tem essa capacidade de dizer o que é mais importante? Quem tem essa capacidade de dizer o que vai satisfazer a alma sedenta do homem? Quem? Resposta: somente Deus. Ele tem essa capacidade. É aquele que determina todas as questões do universo. Mas Deus simplesmente decretou a total incapacidade do mundo debaixo do sol de responder essa pergunta. O mundo debaixo do sol é incapaz de fornecer o sentido e o significado o propósito da vida debaixo do sol, né, da vida do homem. O mundo é incapaz de dar resposta a essa pergunta. O verso 12 também continua: será que a vida após nosso tempo debaixo do sol? Ou seja, será que há, após a morte, será que há uma nova vida? Se você analisar sobre a perspectiva debaixo do sol, não vamos ter certeza se vai ou não vai ter. Os ateus não têm certeza. Tem achismo, mas não tem certeza. Mas, quando nós levamos a sério a palavra de Deus, nós acreditamos pela fé nas promessas que Deus fez na Bíblia, aí sim nós saberemos que existe sim vida após a morte. Embora muitos achem que não acreditam, porque é mais cômodo. Acham que aqui debaixo do sol é tudo. Mas o texto nos diz que aqui tudo é uma sombra. Aqui, meus irmãos, nós todos somos peregrinos, porque os nossos castelos não são eternos aqui. Quem sabe o que é bom para o homem em seus poucos dias que são gastos como sombras? Resposta: Deus. Deus, ele sabe. E esse deveria ser o nosso descanso. Porque em Deus nós temos completa e total satisfação. Deus não explica tudo. Deus não dá a explicação detalhada de cada decisão dele ou cada ato da sua providência. Ele nos revelou o que era necessário para nós vivermos. O que vem a mais disso é especulação e grave pecado. Irmãos, para finalizar essa pregação, eu gostaria de fazer aqui duas breves aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, somente Cristo pode saciar a alma do homem. Vimos que o homem trabalha para a sua boca. O homem trabalha por causa das suas necessidades. Ele trabalha para ganhar o pão de cada dia. Algumas são legítimas, outras nem tanto, mas ter mais dinheiro jamais vai garantir qualquer alegria duradoura. Quem fala isso é o homem mais rico da face da terra. Mas, independentemente disso, o homem está sempre satisfeito. Então, não é a quantidade de dinheiro que você ganha hoje, se você dobrar o salário, você não vai ficar satisfeito. Conheço pessoas que ganham 50 milhões de reais por mês e esta pessoa não está satisfeita. E essa satisfação revela a maior necessidade que nós temos, que não está embaixo do sol, mas naquele que já está acima do sol. O homem busca a razão da sua existência nas coisas materiais,
Mas pode ter certeza, o homem nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque está procurando o local errado. Ele se frustra, porque sempre vai querer mais e mais e mais. Porque ele não está buscando na fonte certa. E ele vai continuar bebendo nessa fonte que é incapaz de dar a satisfação. Somente Cristo pode dar a saciedade da nossa vida. Porque o próprio Cristo, ele se ofereceu. Ele, sendo o sacerdote, ele se ofereceu como o cordeiro para o sacrifício. Mas também tem uma passagem bíblica, lá em João 6, versículo 32 ao 35, que diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Não quer ter mais fome, não quer ter mais sede? Sacie-se em Cristo, porque Ele é o pão da vida. A segunda aplicação, meus irmãos, é que vou chamar de leitor desavisado. Então, um leitor desavisado pensa que quase tudo que o pregador diz é como se estivesse excluindo Deus da equação. Que Salomão está pensando somente nas coisas na perspectiva de baixo do solo. Que ele não considera a vida após a morte e também de todas as outras promessas que Deus fez. Mas Salomão, num aspecto, ele está corretíssimo. Porque debaixo do sol, sem Deus, é isso mesmo. Não tem para onde correr. Tudo abaixo do sol, sem Deus, é vaidade e correr atrás do vento. Por isso, meus irmãos, se não houver céu, não houver vida após a morte, não tem como escapar da vaidade da vida. Se for assim, realmente nada importa. Não vai haver mesmo, não vai haver vida após a morte mesmo. Então, se for assim, os nossos desejos nunca vão ser satisfeitos. Se for assim, nossos apetites vão continuar vagando para sempre, sem controle. Se for assim, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se for assim, o livro é deprimente. Mas não é isso. Lembre-se que o pregador não dá a informação de graça. Ele exige de nós um olhar atento, um exame mais apurado. Precisamos olhar, portanto, sob uma nova perspectiva. Porque no fundo, Salomão está escrevendo para nos mostrar a nossa tamanha necessidade que nós temos de Deus. Porque se essa vida debaixo do sol for uma curta preparação para uma longa eternidade, então tudo importa. Tudo passa a importar. Porque agora, nessa nova perspectiva, tudo muda. Porque a nossa alegria eterna não está aqui. Aqui temos alegria, mas são passageiras. A nossa alegria eterna não está aqui, porque somente em Deus nós descansamos em paz. Somente em Deus o nosso coração se deleita, sente alegria. Por isso, meus irmãos, quando lerem o livro de Eclesiastes, tenham sempre em mente a visão, a perspectiva de quem está acima do sol.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra. Porque existe uma outra realidade que não depende dos acontecimentos infelizes do mundo. E mais, Jesus Cristo já está do outro lado. Jesus Cristo já está acima do sol. Quando eu digo Jesus Cristo, eu quero dizer que há um homem que já está acima do sol, com o corpo glorificado. Ele já está lá. E ele disse que ia nos preparar lugar. Ele é o primeiro e, até agora, o único homem que está acima do sol. Por isso, somente em Cristo, nós, que somos pecadores, que somos caídos, a nossa esperança está somente nele, somente em Cristo. Por isso que a Bíblia nos diz: se você não está em Cristo, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra, que é viva e eficaz, permaneça nos nossos corações, nossas mentes, e que a partir disso venhamos a dar muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pelos teus ensinamentos, pelas tuas verdades que estão expostas no livro de Eclesiastes. É um livro que é difícil, muitas vezes incompreendido, que muitas vezes fala somente ou principalmente sobre a perspectiva debaixo do sol. Mas, ó Deus, temos a certeza que essa estratégia foi intencional do pregador, porque ele queria exigir de nós um exame mais apurado. Ó Deus, graças te damos, ó Deus, pelo livro, porque ele nos força a compreender que tudo aqui debaixo do sol é temporário mesmo. Mas, ó Deus, te pedimos que tu nos abençoes, não somente com as bênçãos, mas também nos abençoes com a graça de poder usufruir de cada uma dessas bênçãos. Ó Deus, que nós possamos não ser negligentes com relação a isso, que possamos aproveitar aquilo que tu já mesmo nos deste, para que possamos usufruir daquilo que é nosso, que vem de ti, mas que não possamos estar sempre buscando aquilo que não é nosso. Não querendo dizer, ó Deus, nós vamos buscar nossas melhoras, mas dizer, ó Deus, temos que aproveitar aquilo que nós já temos e que vem de ti. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus, porque Ele que já está acima do sol, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que intercede por nós, Ele é o nosso advogado junto a Deus, o Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação que nos concede em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, portanto, abençoa a tua igreja. É o que eu te oro agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém.